Hoje nós vamos novamente testar os seus conhecimentos no nosso esporte favorito aqui na parte 2 do quiz do Camisa 10. Só que dessa vez a gente aumentou um pouquinho a dificuldade, hein? A minha dica novamente é que você pegue aí um pedaço de papel para poder anotar quantas respostas você tá acertando, ou anota aí no seu celular mesmo, para depois no final do vídeo você deixar aqui nos comentários quantas respostas você acertou pra gente continuar com o nosso ranking. Aqui temos, por exemplo, algumas respostas da galera na parte 1 do vídeo. No vídeo de hoje a gente vai pedir 500 likes pra gente continuar fazendo o nosso quiz, hein? Vamos lembrar também que a dificuldade hoje vai variar. Pode ser que uma pergunta seja muito difícil ou pode ser que uma pergunta seja muito fácil. Meu nome é Alvin, bora pro quiz. A pergunta número 1 é a seguinte: qual é o gringo que tem mais gols no futebol brasileiro? Opção A, Arrascaeta. Opção B, Paolo Guerreiro. Opção C, Dejan Petkovic. E opção D, D'Alessandro. Acertou quem respondeu, Petkovic. Sérvio e ex-jogador, ele chegou ao Brasil em 1997, vindo do Racing Santander da Espanha, para vestir a camisa do Vitória. Aqui no Brasil ele jogou no Flamengo, Vasco, Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro, somando 170 gols no total. Marca que até hoje, desde que Pet se aposentou, ainda não foi alcançada. Pergunta de número 2. A UEFA Europa League é o segundo torneio mais importante lá na Europa, perdendo apenas para a Champions League. Pergunta agora é a seguinte: qual é o maior campeão da UEFA Europa League? Opção A, Tottenham. Opção B, Inter de Milão. Opção C, Juventus. E opção D, Sevilha. Acertou quem respondeu, Sevilha. Torneio criado nos anos 70, a UEFA Europa League se chamava UEFA Cup e na temporada 2009-2010 mudou para o nome que hoje a gente conhece. Desde a mudança do nome do torneio, o Sevilha ganhou 4 vezes. E se a gente unificar tudo, o Sevilha tem 6 títulos da competição. A última vez que ganhou foi na temporada 2019-2020, quando bateu a Inter de Milão na final por 3-2. Agora vamos para a pergunta de número 3. Desde o início da disputa do Brasileirão de pontos corridos lá no ano de 2003, qual foi o time que mais ganhou nessa versão de pontos corridos? Opção A, Palmeiras. Opção B, Corinthians. Opção C, Flamengo. E opção D, Cruzeiro. Acertou quem respondeu, o Corinthians. O maior campeão brasileiro na era dos pontos corridos é o Timão. O Corinthians ganhou em 2005, 2011, 2015 e a última vez no ano de 2017, somando assim 4 conquistas na era dos pontos corridos. A pergunta de número 4 é a seguinte: a primeira edição da UEFA Champions League foi lá nos anos 50, no ano de 1955. Qual foi o clube que venceu a primeira Champions da história? Opção A, Benfica. Opção B, Milan. Opção C, Inter de Milão. E opção D, Real Madrid. Obviamente que não poderia ser diferente, o maior campeão da história das Champions também foi o primeiro campeão, e o nome deles é, lógico, Real Madrid. No final daquele ano, o Real Madrid bateu o Stade de Reims da França. O Real não só ganhou a primeira Champions, como também ganhou a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Quem quebrou essa hegemonia foi o time do Benfica de Portugal na temporada 1960-61, quando foi campeão. A pergunta de número 5 é sobre Copa do Mundo, hein? Em 1994, a seleção brasileira foi tetracampeã com um show de Bebeto, Romário e toda aquela galera que tinha naquele elenco vitorioso da seleção. Mas a pergunta não é tão difícil assim. Qual foi o país sede da Copa de 1994? Opção A, Alemanha. Opção B, Estados Unidos. Opção C, França. Ou opção D, Espanha.
Acertou quem respondeu Estados Unidos. Uma Copa que ficou marcada por ter sido sediada no país do basquete e ter sido uma das melhores participações da história dos Estados Unidos quando o assunto é Copa do Mundo de futebol. O azar deles é que eles encontraram o Brasil nas oitavas, né? Mas mesmo assim não foi jogo fácil não. A seleção brasileira ganhou só de 1-0 com um gol de Bebeto, e a curiosidade é que era o dia 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos, e o Brasil jogando água no chopp da festa, né? E a pergunta agora é a pergunta de número 6. Se existe um torneio charmoso aqui no Brasil e que dá muita grana, é a Copa do Brasil. Jogos eliminatórios com muita emoção, estádios lotados e muita festa. Por falar em estádios lotados, a pergunta 6 é a seguinte: qual é o maior público da história da Copa do Brasil? Opção A, Flamengo 2, Grêmio 2 lá em 1997. Opção B, Cruzeiro 3, Flamengo 1 em 2003. Opção C, Botafogo 0, Juventude 0 em 1999. E opção D, Corinthians 1, Grêmio 3 em 2001. E acertou quem respondeu C, Botafogo e Juventude lá em 1999. Aquele ano o Juventude fez ótima campanha e saiu atropelando um monte de campeão brasileiro até chegar à final contra o Botafogo. A partida recorde da história do torneio em públicos aconteceu no dia 27 de junho de 1999, com incríveis 101.581 pessoas presentes no Maracanã. Recorde que provavelmente nunca será batido, já que não existe estádio no Brasil que cabem mais de 100 mil pessoas. Você tá precisando dar aquela renovada no seu arsenal esportivo? Quer comprar uma chuteira nova ou dar aquela atualizada no seu kit de academia? Ou até mesmo comprar aquele tênis irado para poder arrasar nos treinos? E a melhor parte ainda, que tal aproveitar para comprar o manto sagrado do seu time com aquele descontão? E se a sua resposta foi sim, meu amigo, você não pode perder essa oportunidade. Camisa 10 e Centauro se juntaram e vão trazer para você aquele cupom bonitão, e não é só com 10% de desconto. Dessa vez a gente vai te dar o cupom com 15% de desconto. Cupom válido para mais de 1.000 produtos dentro da loja da Centauro. Todos esses produtos selecionados especialmente para você, seguidor aqui do Camisa 10. Então corre no link que está aqui na descrição desse vídeo para garantir os descontos utilizando o cupom CAMISA15. Então fica ligado que a promoção é por tempo limitado e não dá para perder a oportunidade de economizar, né? Agora bora voltar pro vídeo. Pergunta de número 7. Falar em Copa do Brasil, ser vice-campeão da Copa do Brasil já deve ser algo bem dolorido. Mas tem treinador que já foi vice-campeão da Copa do Brasil mais de 2 vezes. E pior ainda, foi vice 2 vezes seguidas. E quem foi esse treinador que foi 2 vezes vice seguido da Copa do Brasil? Opção A, Abel Braga. Opção B, Luxemburgo. Opção C, Filipão. E opção D, Mano Menezes. E acertou quem respondeu Abel Braga. Isso mesmo, meus amigos. Além de ser vice-campeão, ele ainda sofreu com 2 zebras e 2 vezes seguidas. Em 2004, Abel sofreu quando treinava o Flamengo. No primeiro jogo em São Paulo, um 2-2 com o Santo André. E no jogo de volta, o Flamengo perde por 2-0 dentro do Maracanã e o Santo André é campeão. Logo no ano seguinte, em 2005, Abel era treinador do Fluminense e dessa vez sofreu a zebra contra o Paulista de Jundiaí. Derrota por 2-0 no jogo de ida e no jogo de volta em São Januário, um 0-0 e o título para o Paulista de Jundiaí, e o Abelão sofrendo aí 2 vices seguidos da Copa do Brasil. Pergunta de número 8, a gente continua na Copa do Brasil, só que essa pergunta é mais recente. Quem foi o artilheiro da Copa do Brasil no ano de 2021? Opção A, Rossi do Bahia. Opção B, Hulk do Atlético Mineiro. Opção C, Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo. E opção D, Rigoni do São Paulo. E acertou quem respondeu o Hulk. A temporada de 2022 foi a temporada nacional para ficar marcada na história do Galo, já que eles foram campeões estaduais, da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Além de ser campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, o Galo ainda fez o artilheiro dos 2 torneios com o Hulk. O Hulk foi artilheiro da Copa do Brasil com 8 gols e do Brasileirão com 19. Pergunta de número 9. O bruxo Ronaldinho Gaúcho fez história no futebol e é difícil você achar um cara que é apaixonado por futebol que não seja fã de Ronaldinho. A pergunta agora é a seguinte: qual foi o último time de Ronaldinho Gaúcho na história de sua carreira no futebol? Opção A, Flamengo. Opção B, Atlético Mineiro. Opção C, Querétaro do México. E opção D, Fluminense.
Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe disso, mas Ronaldinho encerrou sua carreira no Fluminense. Depois de retornar ao Brasil em 2011 para vestir a camisa do Flamengo, ele teve saída polêmica do clube e depois fez história com a camisa do Atlético Mineiro. Depois disso, Ronaldinho teve passagem pelo Querétaro do México e encerrou sua carreira no Fluminense. Passagem essa que foi totalmente apagada, com 9 jogos, 0 gols, 0 assistência, porém muito dinheiro no bolso. Inclusive, a gente tem vídeo aqui falando em nosso canal que Ronaldinho foi uma das piores contratações do Fluminense por causa do que foi feito em termos de dinheiro. Então deixa o vídeo aí, diretor, pra galera assistir. Pra fechar o nosso quiz de hoje, temos a pergunta de número 10. Dos clubes considerados grandes no futebol brasileiro, qual desses foi o primeiro a ser rebaixado pra Série B? Opção A, Grêmio. Opção B, Fluminense. Opção C, Cruzeiro. E opção D, Corinthians. E acertou quem respondeu, Grêmio. Em 1991, o Campeonato Brasileiro era composto por 20 clubes na primeira fase. Os 4 primeiros passavam para as semifinais e os 2 últimos eram rebaixados. Aquele ano, em 20º, tivemos o Vitória e em 19º, o time do Grêmio. O Grêmio foi rebaixado, mas voltou rapidamente. Ficou apenas uma temporada na Série B. Deixa aqui nos comentários quantas vezes você acertou e não esquece de deixar aquela sugestão bonita do próximo vídeo. Deixar seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal ou não é nosso seguidor, segue a gente, se inscreve também. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.